Olá, bem-vindo de volta a mais um episódio de domingo. E no episódio de hoje eu vou abordar com vocês a rentabilidade geral da carteira e como ela está indo, Nvidia e sua performance no último trimestre, que ela reportou resultados. Eu queria abordar vocês sobre o mercado de semicondutores e, por fim, comparar isso ao nosso queridíssimo David Tepper, que é um investidor muito famoso lá nos Estados Unidos e administra um portfólio de mais de 5 bilhões de dólares. Muito bem? Então, acompanhando a carteira, então, para você que é novo no canal, no quadro de domingo, acompanha a minha carteira, que é uma carteira posicionada com mais ou menos 10 ações estadunidenses, onde eu acompanho e faço a performance do S&P 500. A ideia é bater o mercado batendo o S&P 500, muito bem? Então, a minha rentabilidade geral, por enquanto, está em 54%, né, desde 24 de 2 de 2023, enquanto o S&P 500, desde 24 de 2 de 2023, teve uma alta de 28,18%. Ou seja, a minha carteira está conseguindo bater e está indo muito bem em relação ao S&P 500 e ao Ibovespa. Muito bem? E aqui são os ativos que eu tenho. Então, eu tenho a Moody's, que é uma financeira que avalia risco, a Fortinet, que é uma empresa de cibersegurança, Canadian Pacific, que inclusive é uma empresa de ferrovia, que a princípio deveria ser um setor mais seguro de se investir, a Apple, a Texas Roadhouse, que inclusive é uma empresa de alimentos muito famosa lá nos Estados Unidos, a S&P Global, que como a Moody's faz a análise de crédito, a Google, a Chipotle Mexican Grill, que também é de restaurantes, a Amazon e a Adobe são as 10 ativos hoje que eu invisto o meu dinheiro. Então, por fim, agora a gente tem a empresa Nvidia, que trouxe seus resultados do último trimestre do ano. E aqui a gente vai poder ver, por exemplo, que ela subiu 13,48% nessa semana. Os resultados foram bons comparados ao que o mercado previa. Então, o mercado ele tinha estimado um lucro por ação de 4,64 e ela superou em 11%, e a receita de 20,55 ela superou, reportando 22,10 bilhões de dólares, né, no último trimestre. E dá para ver que essa superação que a Nvidia faz em cima do que o mercado espera já é muito frequente, não é à toa que a ação sobe muito. Quando eu pego o gráfico da ação no último ano, subiu 235%, enquanto nos últimos 5 anos subiu míseros, né, 1.886%. Então vamos entender um pouquinho por que a empresa está fazendo isso. Claro que você já deve conhecer, a Nvidia é uma produtora de chips, ela está no mercado de semicondutores, que eu vou explicar mais para frente. Ela é negociada a hoje um PL de 66,23. Esse número que está aqui do lado, que é o Forward PE, que é o PL para frente, quer dizer que se o performar realmente a empresa, o que o mercado está esperando pelos próximos 5 anos, ela está negociando a 33 de PL lá daqui 5 anos, se ela performar tudo antes. E o mercado espera que ela realmente vai performar um monte, que vai dobrar a receita, vai dobrar o fluxo de caixa, e consequentemente ela se torna uma empresa mais barata lá no futuro. E qual que é o grande risco? Por que a gente fala que a empresa está tão cara? Por que a Nvidia está tão cara? No final se a empresa não conseguir reportar os lucros, ela está acabada, uma bolha, obviamente. Agora, se ela realmente conseguir performar, trazer esses múltiplos para a gente, a empresa está uma pechincha, digamos assim. Porque a expectativa de crescimento da Nvidia é muito grande, principalmente pelo mercado de inteligência artificial, onde ela produz chips específicos para o processamento de inteligência artificial. Então, eu pego então a receita, o último trimestre ela reportou 22,1 bi, como a gente tinha visto, e dá para ver a explosão que foi a receita nos últimos anos, né? Principalmente nesse último ano. A receita foi, se eu pegar 4 trimestres para trás, né? Então 1, 2, 3, 4, foi de 6,05 bilhões de dólares para 22 bilhões de dólares. Ou seja, praticamente quadruplicou a receita. Isso é um absurdo. Inclusive, isso é até um meme para Wall Street, porque é tanta inteligência artificial é um pouco abstrato ainda o potencial disso. Então, para algumas pessoas, isso aí vai ser a grande mudança no planeta, vai ser a grande revolução. E para algumas pessoas não vai ser tanto assim, né? Vai ser só uma ferramenta de auxílio por enquanto. A gente vê que também o fluxo de caixa livre acompanhou, ela tem um certo tipo de diluição, mas não é algo que realmente afete esse fluxo de caixa livre. Então, o fluxo de caixa livre dela está aumentando drasticamente de 11,25 bi do último trimestre. Eu pego o lucro por ação, né, que é o earnings per share da Nvidia, também está muito alto, de 4,93.
E isso também é uma explosão do lucro e com certeza a empresa acompanha. Se eu pegar os últimos 5 anos, a empresa desde que começou a performar assim acompanhou. Então é para ver que a empresa, o preço dela vai ser sempre acompanhando o lucro, os earnings per share, o free cash flow, que é o fluxo de caixa livre, e a receita, que é o potencial lucro da empresa. Ela não paga dividendos, isso aqui é praticamente nada, 0,04 dólares em relação a uma empresa que custa 788 dólares a ação, então ela não paga quase nada. Ela não tem dívida comparado ao caixa que ela tem 25 bi de caixa, ela tem uma dívida de 7,34 bilhões, então ela está tranquila em relação à dívida, não tem esse problema, o que é ótimo para a empresa, porque o risco dela não estar atrelado à dívida, não estar atrelado à insolvência. Ela faz um programa de recompra de ação bem básico, então praticamente não recompra. As margens delas estão crescendo em relação ao chip de inteligência artificial. Então a gente vê que a margem bruta foi de 76%. Uma margem bruta de 76% é uma coisa assim fora da curva. A gente não vê empresa assim no mercado normal. Uma margem operacional de 61% e uma margem de lucro de 55%. Quer dizer que quando ela vende um chip, por exemplo, para uma Apple, para uma Microsoft da vida, ela consegue 55% de lucro líquido. Isso vai direto para o acionista. Então tá uma maravilha se ela conseguir manter. E aí, comparando agora até com a Apple, vamos pegar o valuation. Será que ela tá realmente cara, né? A Nvidia, quando eu pego o forward dela, ela está negociando a 33 de PL, enquanto a Apple está negociando a 28. Quer dizer que a expectativa do mercado é que a Apple não vai continuar crescendo, enquanto a Nvidia vai continuar crescendo. Vai, no mínimo, duplicar, triplicar a receita dela. Consequentemente, o lucro e o fluxo de caixa livre. Agora, a Apple, a estimativa de crescimento é muito mais baixa. Por mais que tenha esse crescimento, e por isso que ela é negociada a múltiplos altos, ela, comparada à NVIDIA, é muito mais barata. Hoje é muito mais barata, mas se daqui 5 anos a empresa continuar performando aqui, o que o mercado precifica que ela vai performar, a Apple e a Nvidia estão praticamente pau a pau. Então aqui explicando um pouco sobre o mercado de semicondutores, se você não conhece o mercado é dividido em duas coisas. Então ele pode ser dividido tanto em design quanto em manufatura. Então dentro do design, antes de vir para cá, eu vou ir para EDAs. O que são EDAs? EDAs, eles são empresas que fazem software para produtora de chip. Então nesse esquema que eu montei para vocês, eu mostro algumas dessas empresas, como a Cadence e a Synopsys. Então, são empresas que produzem o software que algumas outras empresas, como a Apple, como a Amazon, como a Nvidia e outras, utilizam esse software para montar os próprios chips, para poder desenvolver eles, fazer a arquitetura deles, mandar para uma manufatura que vai produzir esses chips e jogar para o consumidor. Então, o mercado de semicondutores é dividido em duas: manufatura e design. Indo para manufatura, a gente tem dois tipos de manufatura. A gente tem os forjadores, que são aqueles produtores direto, então são aqueles que possuem as máquinas, vão pegar aquelas máquinas e produzir os chips específicos já encomendados pelas empresas. E o exemplo mais famoso tem a TSMC, né? Muito conhecida por aí, inclusive uma das grandes teses de muitos investidores profissionais. Qual é o grande problema da TSMC que tem afastado as pessoas da empresa? Ela é de Taiwan, tanto que é Taiwan Semiconductors. Então, estando em Taiwan, para quem não conhece, Taiwan é extremamente próximo à China, né? Era a antiga China. A possibilidade da China invadir Taiwan faz com que o preço dela vai ser bem mais barato do que as outras. A gente tem outros exemplos como a Global Foundries. No caso de produtores de equipamentos e máquinas, então, quem que são esses? Por exemplo, a SML, a própria Canon, que é produtora de câmera, ela também produz máquinas de chips. E a LEN também. Mas a principal é a ASML, que é a mais tecnológica. E a ASML nada mais faz do que produz as famosas fábricas. Então, quando eu produzo essa máquina aqui que eu estou demonstrando para vocês, essa máquina é capaz de produzir chips. Então, nada mais do que a ASML produz essa máquina, ela vende para a TSMC, então a ASML vai lá, produz a máquina, vende para a TSMC e a TSMC utiliza aquela máquina e opera nela. Se deu para entender? Espero que sim. Beleza, então a ASML produziu a máquina, a TSMC vai explorar essa máquina e desenvolver melhor ela. E quem que vai mandar esses designs para a TSMC? E aqui a gente entra no lugar de design,
que são divididos em dois. Então, tem companhias que produzem os próprios chips, no caso, fazem os designs dos próprios chips, como a Apple produzindo o M1, o M2, o M3 Pro, Max, absurdos lá. A Amazon, que produz os próprios chips para os servidores deles, da Amazon Cloud. E nós temos a Tesla, por exemplo, para os próprios carros. Então, eles produzem os próprios chips dos carros. E também nós temos as empresas mais famosas, normalmente, do mercado de semicondutores, que são aquelas empresas que fazem o design de chips, mas eles fazem designs especificados para alguma empresa. Então, por exemplo, a NVIDIA, ela produz, desenvolve tecnologias de design, manda para a TSMC, que produz. Então, a NVIDIA, por exemplo, desenvolveu um chip incrível que desenvolve coisas de inteligência artificial, que é um dos grandes drivers de crescimento atual. Então, ela vai lá, desenvolve esse chip, faz o design dele e manda para a TSMC. Beleza? Eu vou até apagar tudo isso aqui para ficar um pouco mais fácil da gente poder ver. Então, a NVIDIA produziu, no caso, fez o design e mandou para a TSMC. Agora, a TSMC pode produzir e entregar para você, por exemplo, uma placa de vídeo. Então, a TSMC pode agora entregar para a Amazon uma placa de desenvolvimento de inteligência artificial. Então, no final de tudo, a TSMC que produz o chip, mas quem faz o design é a NVIDIA, a Qualcomm, a própria AMD e nós temos também a queridíssima Intel. Então, onde é que está a Intel? A Intel está aqui. Então, nada mais são do que IDMs, que fazem os designs e produzem nas próprias fábricas. A Samsung e a Intel são exemplos. A própria Intel está produzindo, criando fábricas dentro dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não quer mais que as suas tecnologias e o desempenho deles na questão de semicondutores saia para a China. Eles querem ganhar essa guerra dos semicondutores e não exportar tecnologia. Então, eles estão criando programas de subsídio governamental lá dentro dos Estados Unidos para trazer as fábricas da China, de Taiwan e da Índia para os Estados Unidos. Se vai funcionar, eu não sei, mas a Intel está investindo nessas fábricas. Muito bem? Então, esse é o mercado de semicondutores. De novo, a ASML é mais famosa de produzir máquinas, TSMC é a maior forjadora do mundo, Design per Play, a NVIDIA é a maior empresa que faz design para poder entregar para clientes específicos ou para, no caso, dos consumidores diretos. E as companhias que fazem próprio design, a gente pega a Apple com seus chips M1, M2, por exemplo. E no caso, a Synopsys é uma das mais famosas produtoras de software de chips. Então vamos enxergar um pouco mais sobre elas, né? Além da Intel, claro, que também produz, né, e faz o design do próprio chip. Mas vamos enxergar um pouco a receita, como é que está o fluxo de caixa de cada uma dessas empresas. Indo agora para, por exemplo, a AMD. Se eu pego a AMD, ela tem performado muito bem nos últimos 5 anos, tem performado 614%, então cresceu muito, muito atrelado à NVIDIA. A NVIDIA puxou o preço da AMD. A negociada a um PL muito maior do que a NVIDIA, então o lucro dela é esperado que cresça muito mais nesse sentido, talvez até pela questão da inteligência artificial. O fluxo de caixa livre não está acompanhando. Se eu pegar o anual dela, por exemplo, o fluxo de caixa livre dela não está acompanhando. Então, cadê o famoso a inteligência artificial mudando a empresa, né? Transformando a empresa? Então, é uma empresa que ficou cara por causa da inteligência artificial, pelas perspectivas de chips produzidos para a inteligência artificial, mas que a princípio não vem tendo resultados operacionais brutos, assim, que significassem esse aumento de preço, entende? Então, mas o mercado ainda precifica isso. Se eu comparar, inclusive, a receita quadrimestral, o último trimestre da AMD performou 6,17 bi, enquanto... Então, no último trimestre, a AMD performou 6,17 bi, enquanto a NVIDIA performou 22,1 bi. Então, a NVIDIA é 4 vezes maior do que a AMD em questão de receita de mercado atualmente. Beleza? Continuando aqui, nós temos que ela tem muito mais caixa que dívida, uma maravilha para a empresa. Além disso, a gente tem o lucro por ação que não está nada bom. É uma empresa que eu não gosto nesse sentido, não acho que seja uma boa empresa para investir, porque ela não tem a russa, não mantém aquilo que ela produziu no passado. Ela, além disso, está diluindo o acionista ao longo do tempo. E se eu for fazer o fluxo de caixa e tirar o Stock-Based Compensation, vocês vão ver uma coisa, deixa eu colocar em 5 anos. Vocês vão ver que por mais que ela tenha fluxo de caixa positivo, nos últimos trimestres, eu posso pegar até no último ano, se eu colocar aqui anualmente e puxar o fluxo de caixa, em 2023 ela gerou de fluxo de caixa 1,12 bi,
mas ela diluiu o acionista na mesma proporção em 1,38 bi. Consequentemente, o fluxo de caixa operacional ajustado foi de menos 263 milhões de dólares. Então, ela teve prejuízo em fluxo de caixa. Então, não é uma empresa que eu gostaria de estar investido. Não estou investindo em Nvidia também pela questão do preço. Eu ainda acho que ela esteja cara, muito bem? Indo agora para a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que é a TSMC, a gente vê que tem uma receita crescente muito boa, uma performance de 3,73%. O fluxo de caixa também é bem impressionante. Ao longo dos anos ela tem conseguido performar muito bem. O preço dela não tem andado muito, dá para ver que nos últimos 10 anos tem crescido o que a AMD cresceu nos últimos 5. Nos últimos 5 anos, 227%. Por mais que seja um bom crescimento, em relação aos pares dela não foi grande coisa. E por que isso? Porque ela está negociada a 25 de PL. Se ela tivesse negociada a 60 de PL, estaria outro preço, obviamente. Por que ela está negociando a 25 de PL enquanto a Nvidia está negociando a 60? Porque a Taiwan tem riscos atrelados muito maiores. Ela está dentro da China. Para a China entrar, dominar a Taiwan e criar um monte de outros problemas, digamos, para a empresa operar, não já. Então isso aqui está precificado na tese, tanto que ela está extremamente barata em relação ao fluxo de caixa. 9% de fluxo de caixa de yield é muito alto. Se a empresa continuar em Taiwan e nada acontecer com Taiwan, ela está extremamente barata. Então você compra realmente uma pechincha, ela está muito barata pelo que ela produz. Ela tem mais caixa que dívida, então ela não tem problema de solvência nem de dívida. Ela não paga dividendo, tá? É realmente muito baixo o dividendo que ela paga comparado ao preço da ação. Por mais que o lucro por ação tenha caído em 2023, é uma questão provavelmente operacional da empresa, talvez de investir em fábrica e tal, até pelo capex dela que pode ter aumentado. E ela mantém mais ou menos acionistas sem diluição, então isso é muito bom para o fluxo de caixa livre da empresa, beleza? Então essa é a TSMC. Indo agora para a SML, que lembra lá dos quadros, até a SML ela é uma empresa que produz equipamentos e máquinas. Então, quando eu puxo aqui a ASML, vocês vão ver uma empresa de uma qualidade excepcional. A empresa é muito boa. O preço dela tem mantido mais ou menos igual à TSMC, né? Tem performado 400% em 5 anos. Ela tem uma receita crescente que parece uma coisa exponencial, parece realmente um gráfico exponencial. Tem um crescimento de 18% ao ano, desde 10 anos atrás. Isso é muito alto. Ela tem um free cash flow yield muito grande. Então, o próprio fluxo de caixa dela não é descompensado pela diluição do acionista. Então, ela consegue manter relativamente alto esse fluxo de caixa. Isso é muito bom para a empresa. Ela tem mais caixa que dívida. Então, uma outra empresa que tem mais caixa de dívida, ou seja, tem dívida líquida negativa, é maravilhoso, porque a empresa paga a dívida à vista se ela quiser hoje. Tá, Gustavo, então por que uma empresa tem dívida? Já me perguntaram isso antes, né? Se ela consegue pagar toda a dívida dela à vista, por que ela não tem? Não faz sentido, né? Porque muitas vezes a dívida que eles têm é de juros tão baixo que o patrimônio, quando eles estão no caixa deles, é rentabilizado maior do que a própria dívida. Então, para eles vale a pena ter dívida, tá? Até às vezes por umas questões tributárias. Por exemplo, nos Estados Unidos, tu tem não sei quanto de dívida para uma empresa, ela consegue ter benefícios tributários. Então, as empresas pegam dívidas para poder ter essa vantagem tributária. Ela tem recomprado ações, então isso tem, pelo contrário de diluir o acionista como a AMD, ela tem aumentado a porcentagem que o acionista tem dentro da empresa e, consequentemente, aumentado o lucro dela por ação, né? Você vê que realmente é um gráfico exponencial do crescimento do lucro por ação dela. Então, é uma empresa excelente. Tá, Gustavo, por que você não investe? Porque eu ainda acho ela cara. 44 de P forward, né, no caso de price earnings, de PL forward, 44 é muito alto. Então tá comprando uma empresa extremamente cara. Mas por quê? Porque essa é a única empresa que produz hoje as máquinas de alta tecnologia utilizadas pela TSMC, pela Intel e assim por diante para produzir os chips. Então, se essa empresa der pau, se essa empresa der problema, o mundo inteiro está ferrado. O mundo inteiro depende dessas máquinas aqui para poder continuar produzindo os chips que todo mundo utiliza por aí. São a base da tecnologia atual. Muito bem? De novo aqui, as máquinas deles são coisas assim absurdas, tecnológicas, extremamente criteriosas, uma precisão absurda para produzir um chip de não sei quantos nanômetros, né? Então é muito legal. Acho que a empresa é muito legal, mas é uma empresa que eu faço, já que eu tenho pouca expertise no mercado de semicondutor, eu gostaria de pesquisar mais para realmente entender se isso aqui está justo para a empresa. Entende? Quanto mais
tecnológica a empresa, mais tu tem que realmente estar a par dessa tecnologia para poder investir nela. E por fim, nós temos a Synopsys. Não sei se vocês lembram, mas a Synopsys é uma empresa de produção de softwares para você fazer o design do chip. É como se fosse o Canva para produzir chips. Bom, e por fim aqui a gente tem a Synopsys, né? Uma empresa que é negociada a 63 de PL, 43 forward. Então, uma empresa que é tanto quanto NVIDIA, se a gente for pregar, do que ela é mais cara que a NVIDIA, de certa forma, no forward, né? Que é a expectativa de crescimento dela. Então, o mercado, ele está precificando um crescimento, digamos, maior para ela do que a própria NVIDIA, de certa forma, né? Então, a própria, deixa eu puxar aqui de novo, a Synopsys, que lembra que ela é uma desenvolvedora de softwares para poder fazer o design, é tipo uma Canva, né? Ela é a empresa que faz o software para tu produzir o design do chip, né? Tipo um Canva para poder produzir chip. Essa empresa tem um fluxo de caixa muito alto, é um crescimento de 13,46% de fluxo de caixa, então isso aqui fica livre para o acionista, é uma maravilha nesse sentido. E, eventualmente, tu pega a receita, cara, e é um 11%, parece um gráfico exponencial de crescimento. E tá num dos mercados mais crescentes. Então, empresas assim, empresas de software, pô, é uma coisa assim de outro mundo, é uma qualidade absurda, uma empresa que a gente não está acostumado a ver no Brasil. E o caixa também paga dívida à vista, se ela quiser. Tem margens boas, né? Margem bruta de 79%, margem operacional de 21% e margem de lucro 21%. É muito alto, gente. É uma margem que não é tipo uma vez, tá ligado? É uma margem que é gigantesca há muito tempo. Isso é uma margem bruta absurda, que é difícil de achar, uma empresa de crescimento, de tecnologia. Então, além disso, ela não está diluindo o acionista, então isso é muito bom, não está mantendo diluição constante do acionista para pagar funcionário. Então, no final, são empresas que, atrelados a semicondutores, são muito boas. São empresas de alto crescimento, com fundamentos muito bons, mas que são caras. Então, se você acredita nesse negócio, se você quer correr esse risco, não tem problema, por exemplo. Eu não deveria ver problema em ter NVIDIA, ter TSMC, ter a ASML na carteira. Hoje a que eu estou mais propenso para ver é a ASML, especificamente a que eu estou mais propenso a olhar os fundamentos e quem sabe se ela tiver um recuo de preço, deixa eu pegar ela aqui, se ela tiver esse recuo de preço, como aconteceu em 2022 aqui, eu posso aportar nela. É isso que eu quero. Quando buscar esses fundos de preço, aportar em empresas que têm fundamentos e qualidades muito boas. Muito bem? E por fim aqui falando da NVIDIA de volta, aqui tem algumas coisas de recomendação da NVIDIA que eu puxei para vocês. Aqui no caso, os price targets, né, das empresas estão da Rosenblatt $1.400 a ação da NVIDIA, 1.100 para KeyBank, Bernstein $1.000, Bank of America 925, Goldman Sachs 875, JP Morgan 850. O preço hoje de NVIDIA está por volta dos 788 para ver, cara, já é muito alto e os caras precificam ainda mais alto, né? E se eu pego, por exemplo, isso é uma coisa legal para vocês verem, né? Mas os top 10 pesos da Nasdaq 100, né, que é o NDX, em 1999, era Microsoft, Qualcomm, Cisco, Intel, Oracle, Yahoo, Sun Micro, Dell e Nextel, junto com IDES, Uniphase. Essas empresas, quais delas ficaram? A Microsoft ficou. Apple é nova, Amazon é nova, Nvidia é nova, Broadcom é nova, Meta é nova, Alphabet é nova, Tesla é nova, Costco é nova e AMD é nova. Então só a Microsoft manteve desde 1999 o posto. Cara, isso é um absurdo, porque se tu for pegar, e olha que aqui eram múltiplos muito mais altos, né? A bolha de 2001 que pegou a bolha.com, né? São realmente múltiplos muito mais altos. Então hoje eu pego essas empresas, daqui 10 anos, provavelmente várias dessas empresas não serão mais as top 10 da Nasdaq. Por isso que a gente tem que olhar os fundamentos dela para ver quais que vão ser. E a Nvidia hoje tem boas propensões para estar nesses top 10 daqui 10 anos, por exemplo. Né? Eu ainda acho que a Nvidia tem um crescimento muito grande pela frente, mas a grande questão é, se não acontecer esse crescimento, nessa propensão, nessa velocidade, a empresa tá cara. Beleza? Aqui a própria, quando eu pego o terminal da Bloomberg, que é muito famoso e poucas pessoas têm acesso porque é muito caro de ter acesso ao terminal da Bloomberg, a Nvidia, ela tem 90% de buys,
9,1% de holds e nenhuma recomendação de venda. São 60 recomendações de compra. Isso é uma coisa absurda. A NVIDIA realmente está bombando nos mercados. Ela está muito. O retorno médio potencial está de 8,4%. E o target price médio está de $841, tá? Que estão aqui. Beleza? Então, dentro do terminal da Bloomberg, que é uma informação extremamente específica. E aqui tem cada uma das firmas posicionadas, né? Então, várias das recomendações de outperform, buy e tal, com price range de desde $795 até $1.200. Então, o mercado está realmente falando para você compra, compra, compra. Mas, ao mesmo tempo, eu pego, por exemplo, o David Tepper. Vamos analisar um pouco de como funciona o portfólio dele. Hoje ele administra o fundo Appaloosa Management, que tem, né, dentro do fundo mais de $5 bilhões. Então ele não tem pouca grana. E dentro desse fundo ele tem essas concentrações: 11% em Meta, 11% em Microsoft, 10% em Amazon e 7% em Nvidia. E quando eu pego esses top 4, né, vocês vão ver que tipo, não é uma empresa extremamente específica. A maior parte dos investidores de longo, digamos assim, de alto valor, eles não investem naquelas small caps. Eles não conseguem performar tendo informações que você não tem. Eles normalmente investem em empresas que são as big techs, que são as maiores do mercado, que acabam performando muito bem. E no caso da Nvidia, ele tem 7%, mas ele está reduzindo posição. Muitas vezes isso aqui é a realização de lucro. Ele reduziu praticamente 23% da posição que ele tinha no último trimestre, beleza? Então, no caso, a gente tem o mercado todo precificando a Nvidia, que vai subir, vai subir, vai subir. E esse cara especificamente está falando, cara, não está muito legal, vou vender. E isso eu acho que é uma coisa que deve ser feito, porque se você tem Nvidia no portfólio, a realização de metade dos lucros é muito bom. E esse cara, o David Tepper, né, um grande gestor, está reduzindo posição. Então, estou mostrando para vocês as duas vertentes, as recomendações de compra do mercado e os grandes investidores institucionais, né, desfazendo da posição. Então, aqui eu também tenho um vídeo meio meme para poder explicar para vocês a tese da NVIDIA. Artificial intelligence, AI, 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 AI. AI, 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 AI. I'm gonna hire AI next time. Então por hoje é isso, não se esqueça de se inscrever, se você gostou do vídeo dá uma curtida, comente aqui embaixo e te vejo na próxima.